Oi, pessoal. Estamos aqui hoje, mais uma vez, para mais uma lição. Hoje com a lição 6, da nossa revista, com o título Ainda Não é o Fim, né? O texto base da lição de hoje é Marcos 13, o capítulo todo. E essa lição foi escrita pelo pastor Washington. Então é isso, né? Ainda não é o fim, né? Lembrando que a temática da nossa revista toda, é sobre a pandemia, né? Sobre questão, que estamos bem atual que estamos vivendo hoje em dia, certo? E aí o capítulo 13, eu recomendo a todos depois, eu não vou ler ele todo, eu vou só, de acordo aqui com o pastor, falar sobre alguns pontos, mas eu recomendo a leitura dele todo, né? E nesse capítulo ele fala sobre a eminente queda do templo, a volta de Jesus e o fim do mundo, né? E no início do capítulo, os discípulos estão elogiando o templo, né? Falando da grandiosidade que aquele templo era. E aí Jesus diz, né? Vou ler aqui em Marcos 13, 2. Jesus disse: Vês estas grandes construções, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Ou seja, o que Jesus queria dizer ali não só, ali especificamente ele estava falando sobre o templo, mas a gente pode levar para todos os sentidos, né? De tipo, não se apegue a nada, né? Nada material, não se apegue ao seu carro, não se apegue à sua casa, não se apegue porque nos fins dos tempos tudo vai se perder, ou quando tudo acabar, ou quando a nossa vida, chegar ao fim. A gente não vai levar nada, né? Tudo vai ficar. Então, não tem por que ficar, como é que eu posso dizer? Tipo, adorando, né? Adorando a coisas materiais, senão não vão servir, né? Para a nossa vida espiritual, nossa vida com Deus, certo? E aí nisso, Jesus deixa bem claro de que nenhum lugar substitui o nosso relacionamento pessoal com Deus. Marcado por um coração quebrantado e contrito, um culto em espírito e em verdade. Então, não tem nada que substitua isso, né? Esse momento, marcado com Deus, que é um momento em que o teu coração está quebrantado, né? Um momento de contrito, um culto em espírito e em verdade com Deus. Então nada substitui esse momento nosso com Deus. Nada. Esse nosso, não só momento, mas o nosso relacionamento diário, né? A cada minuto, a cada segundo com Deus. E Deus, ele é a única fonte, nossa segurança e paz. Então, a gente não pode depositar toda a nossa fé e nossa confiança nas coisas materiais, né? Eu não posso estar aqui morando na minha casinha e acreditar que nada vai acontecer aqui. Tudo pode acontecer aqui, né? Eu lembro, inclusive, de um episódio, numa época que caiu bastante avião, eu não lembro agora qual era o ano. Mas caiu muito avião naquele ano. E eu lembro de um primo meu falar que ele já não tinha vontade de viajar, agora que ele não ia viajar mesmo, sabe? E aí eu perguntei dele assim, falei, cara, mas tu sabe que existe uma possibilidade de o avião cair na sua casa, né? Se o seu medo é avião, né? Tratando disso, um avião pode cair na sua casa. Então, assim, a gente não pode, se apegar a isso porque são coisas materiais, né? E uma hora eu posso perder tudo, né? Ou as minhas coisas podem me perder. Enfim, nossa vida é muito frágil, né? E o que eles fizeram naquela época
é o que nós não podemos permitir que aconteça hoje, né? E a palavrinha, né, idolatria. Eu não queria falar ela antes, porque ia ter esse momento agora. A gente não pode idolatrar nada, 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 nada nem ninguém, né? Porque cada coisa que você idolatra, que você adora, você tá substituindo aquela sua energia que você tá gastando ali com aquela coisa, você poderia estar usando ela para Deus, com Deus, entendeu? Então, corte e evite todo e qualquer tipo de idolatria, né? Até as pessoas, ator, cantor, todo tipo de idolatria, todo tipo, nenhuma delas é saudável, nenhuma. Então a gente tem que estar muito, muito firmado mesmo em Cristo, com relacionamento firme e confiante, porque quando eu imagino sempre assim, quando tudo acabar, quando tudo. Imagina assim, você no fundo do poço, né? Quando você não tiver nada, nem ninguém, eu não tô dizendo que isso vai acontecer com você, não tô profetizando na vida de ninguém, mas pode ser que aconteça, né? Eu já passei por momentos assim, em que eu me vi totalmente assim, no fundo do poço, sem nada, sem ninguém, totalmente perdida. E nesse momento, foi muito importante para mim porque eu percebi que Deus ele é o suficiente na minha vida. Eu não preciso de pessoas, eu não preciso de nada, eu só preciso de Deus na minha vida. E quando a gente tem Ele, Deus preenche todos os vazios da sua vida, todos, em todos os sentidos, em todas as áreas. Ele preenche todos os vazios. Jesus, ele é seu melhor amigo, né? Você pode se relacionar com Ele e é o suficiente. É o suficiente você, porque o que a gente passa para os outros, o que a gente convive com os outros, deve ser o que transborda, né? Você não pode dar aquilo que você não tem. Então, por exemplo, quando a gente diz, né, amar o próximo como a nós mesmos, a gente só é capaz de amar o próximo quando a gente está transbordando de amor. Então, para transbordar de amor, você tem que se amar. Não se amar ao ponto de ser egoísta, né? Egocêntrico. É aquele amor saudável, que você vai ter um amor com Cristo, um amor consigo, um amor saudável, tranquilo. E aquele amor é tão grande por Cristo, que ele transborda. E é esse amor que transborda que você ama o próximo. Então, tudo que você for oferecer para as pessoas, que ela seja o que está transbordando em você. E eu espero que não seja coisa ruim, porque as coisas ruins também, né? Quando elas estão atoladas e cheias, estão transbordando, elas também, infelizmente, passam para as outras pessoas, certo? Então, analise e veja o que está transbordando de você, certo? E assim como as outras lições, né? Temos 4 pontos também nessa lição. O ponto 1, tenham cuidado para que ninguém engane vocês. O texto é Marcos 13, 5. Eu vou ler aqui com vocês. Então Jesus passou a dizer-lhes: vede que ninguém vos engane. Muita gente tem sido enganada ao longo da história, porque tem acrescentado nos sinais dos seus dias como sendo os sinais mencionados por Jesus, né? Guerras, terremotos e fome. Só que esses sinais aconteceram e acontecem em diferentes períodos da história, né? E a gente não pode se deixar enganar por isso, né? Precisamos tomar cuidado para não sermos enganados, né? Então, fica atento aí, essas coisas, né, que Jesus falou, né, sobre guerra, terremoto e fome, né? Foram coisas que aconteceram, acontecem e vão continuar acontecendo. Então, para a gente não. A ideia aqui, o que está trazendo, né, o texto, é de não se apegar a isso, né?
Eu acho que às vezes a gente está tão focado em querer desvendar esse mistério, né? Quando Jesus vai voltar, ele vai voltar amanhã, vai voltar agora, vai voltar hoje. E a gente esquece de fato do porquê que Jesus fala isso, né? O porquê que ele fala isso. Ele fala isso não para aterrorizar e não para fazer tipo, eu vou falar isso para que vocês adivinhem quando eu vou. Não, não é isso. Isso que ele fala é uma forma de dizer para vocês: estejam preparados. E ponto. Como que é estar preparado? É você estar buscando a Cristo a cada dia mais, que a gente realmente não sabe. Então, assim, e não adianta querer saber. Tem coisas que a gente, lógico, é super vantajoso, né? Não tem problema nenhum em você ser curioso, né? Quanto a fatos históricos. Isso não tem problema. Só que tem coisas em que a gente tem que aceitar, né? E isso, pra mim, né, de uma forma muito pessoal, é uma coisa que eu aceito muito tranquilamente, né? Tipo, se Deus está falando que ninguém sabe, Deus fala que ninguém sabe, inclusive Jesus não sabe, né, o dia da volta. Então, para que eu vou ficar batendo cabeça? Eu vou fazer o que cabe a mim que fazer, que é estar me aproximando de Cristo a cada dia mais, né? E tá pronta. Eu, sinceramente, não tenho medo. Não tenho medo, né? Porque acredito que vai ser um momento muito maravilhoso, assim. Vai ser um momento de terror, né? Óbvio. Mas vai ser um momento muito maravilhoso o reencontro, né? De Jesus. Então, acalma seu coração quanto a isso e deixa as coisas rolarem, entendeu? Não se deixe enganar, não deixe que falsos profetas, né? A gente tem muitos, já tivemos vários, né, no passado, falsos profetas, e temos até hoje, né? Quantos pastores, né, nós temos aí que fazem profecias e, enfim, né? Aterrorizam, e isso não é bom, não é saudável, né? Então, esteja ligado e conectado com Deus, que isso é a coisa primordial e principal que a gente tem para a nossa vida. E agora o ponto 2, né? Tenham cuidado na hora do sofrimento. Marcos 13:9. Estai vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas. Sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis, por minha causa, para lhes servir de testemunho. Ou seja, né? Deus e Jesus aqui nesse momento, né? Ele não deixa, não fala em nenhum momento em que a gente não vai sofrer, né? O sofrimento é inevitável, gente. Impossível uma vida sem sofrimento. E ele deixa bem claro aqui que o que a gente tem que ser é firme. Vai acontecer. Ele fala, vai acontecer tal e tal e tal coisa. Mas mesmo assim eu quero que você persevere. Esteja firme, confiante. É isso que a gente tem que buscar. Essa confiança, sabe? Em que nada nos abala. Por mais que a gente esteja ruim, por mais que a gente esteja triste, mas que nada venha abalar a gente. Entendeu? Então, como eu venho falando, né? Não tem problema você teve um dia mal, teve um mês mal, né? Mas não tem problema você chorar, você se quebrantar. Não tô dizendo que isso não vai acontecer na sua vida, né? Até porque eu acabei de falar, é impossível uma vida sem sofrimento. Mas esteja firme, mesmo assim, mesmo com todo mundo desabando ao seu redor, mas esteja firme e acreditando e confiando em Deus sempre, 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 sempre. Então, assim, essa questão do sofrimento, muitas pessoas acabam até se desviando, né? Entram na igreja com aquelas falsas promessas, né? De que a vida vai ser mar de rosa, vai ser uma maravilha com Cristo. E a gente sabe, na real, que não é, né? A gente sabe que é muito difícil, né? Não é fácil. Eu falo que para todo mundo que vida de cristão só é cristão mesmo quem é forte, meu filho. Só quem é forte.
porque não é para os fracos, porque não é fácil. Não é fácil você renunciar à sua própria carne, que grita dentro de você, que tenta a todo momento mostrar para você que as coisas lá fora são melhores, né? Ainda mais a gente na juventude que, nossa, a gente passa por muitas tentações, né? Em todas as áreas. Você tá no trabalho e um amigo seu fala alguma coisa ali, tipo, para você ganhar um dinheirinho a mais ali dentro da empresa, de forma ilegal, entendeu? Você tá, sei lá, na escola e te oferecem uma outra cor, uma droga, enfim, diversas nos relacionamentos, né? Temos várias áreas aí em que sofremos, né? Tentações. E isso causa sofrimento, porque é difícil lutar contra tudo isso, contra todos. É tipo, tá todo mundo indo numa onda e a gente tá nadando contra a correnteza. E não é fácil nadar contra a correnteza, tem que ter braços, tem que ser forte, muito forte. E essa força só quem dá é Deus. Só quem dá pra gente essa força é Deus. Ninguém mais. Nem nós mesmos somos capazes de ter força para suportar tudo isso. É só Deus mesmo. É só nele e com ele que a gente consegue. Então, e aí, uma outra observação que eu coloquei aqui. Em meio ao sofrimento, né? Jesus nos ensina como enfrentar a dor sem se desviar. Então inclusive nesse versículo, né? Um dos exemplos é nesse versículo, né? Que ele fala, vai acontecer tal e tal coisa, mas ele deixa bem claro, né? Que a gente tem que ser firme. Deixa eu só ler aqui de novo, só para 9, né? Estais vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas, sereis açoitados e vos farão compadecer à presença de governadores e reis, por minha causa, para lhes servir de testemunho. Então, assim, tudo que nós fizermos, tudo, a gente tem que estar atento porque nós servimos de testemunho, né? E é isso que a gente tem que ser. As pessoas têm que olhar pra gente e dizer e ver a Cristo em nossa vida. E isso é uma das coisas mais maravilhosas que existe quando você consegue passar isso para as pessoas, sabe? Que as pessoas conseguem ver Deus em você. É extraordinário isso. E você não pode fazer isso para se vangloriar. Não é uma coisa que você vai tipo, ah, nossa, eu tenho um relacionamento com Deus. Não. É uma coisa que deve ser muito, muito natural e muito, muito tranquila, sabe? Não mostrar para dizer que você é o melhor, mas mostrar que é possível para outra pessoa também fazer parte daquilo e ser aquilo, entendeu? E Jesus também nos ensina sobre fidelidade a Deus, né? Ser fiel, independente de tudo, de qualquer coisa que aconteça, é ser fiel a Deus, sempre. E a melhor maneira é viver cheio do Espírito Santo, que é o que está em Marcos 13:11. Eu vou ler aqui também. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que heis de dizer, mas o que for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Olha só, gente, que coisa maravilhosa. Ele fala com uma certeza, ele te dá toda a certeza e toda a convicção de que se você tiver com o Espírito Santo, tiver ali, ó, o Espírito Santo tá aqui com você, aí dentro, você nem precisa se preocupar com o que você vai falar. Porque naquele momento em que precisar, que você precisar se defender, precisar falar alguma coisa, o Espírito Santo vai tomar conta e vai falar por você, através de você. Então não se preocupe. Se você estiver conectado com o Espírito Santo, você não precisa se preocupar. Então é isso, né? Jesus nos capacita, né? Quanto ao que falar e ao que fazer. Então é só se entregar e confiar que vai dar tudo certo.
O ponto 3: tenham cuidado de aprender e saber o que o texto ensina. Marcos 13, de 28 a 29. Vou ler aqui também com vocês. 28 ao 29. Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabeis que está próximo às portas. Então, aqui é uma recomendação, né, para que a gente esteja atento, né, continue estudando a palavra sempre, né, e buscando aprender, exatamente também para a gente, até a gente volta para o primeiro ponto, para não ser enganado, né, a gente tem que conhecer. Não adianta você só se basear em tudo que você assiste, por exemplo, no YouTube. Ali não existem verdades absolutas. Nem o que eu tô falando aqui é uma verdade absoluta, né? Eu posso errar. Assim como qualquer outro pastor ou pregador que você acompanhe no YouTube, ele também é passível de erro, né? E a gente não pode confiar plenamente, 100%, no que é dito numa pregação ou numa aula no YouTube ou qualquer outro vídeo que seja, em qualquer outra plataforma. Porque não tô falando que não é para você não fazer isso, não assistir. Eu inclusive assisto muitos vídeos, né? De pastores, de pregações, enfim. Mas a orientação aqui é que a gente esteja atento à palavra. Porque a verdade mesmo tá aqui, gente. Tá na palavra, na Bíblia. Então, esteja sempre com a base aqui. A base de tudo tá aqui. Entendeu? Assista as pregações, mas esteja sempre atento, porque você conhecendo a palavra, você sabe onde que a pessoa vai errar, que ela vai falar de besteira, que ela vai falar de heresia, enfim. Então, a orientação de Jesus aqui deixa eu pegar aqui de volta só para usar as palavras dele. Aprendei, pois, a parábola da figueira, né? Então, é isso, né? Esteja, você tendo a base na palavra, na Bíblia, você não vai ser enganado, entendeu? Então, não tô falando para não assistir os vídeos, continue assistindo. Tem muitos vídeos aí que edificam muito, mas tenham a base sempre na palavra, certo? E uma pessoa, né, uma observação aqui do pastor Washington, uma pessoa sem conhecimento se torna vulnerável e fácil de enganar. É isso que eu estou falando, né? Então, se você não tem base nenhuma na palavra, você só assiste vídeos, você vai se alimentar de coisas que você nem tem certeza se são reais, se são verdadeiras. Então, e aí é muito, muito fácil de ser enganado, né? Então, tenha conhecimento para vocês não serem enganados. E o quarto e último ponto, né? Tenham cuidado de orar e vigiar, né? É muito repetitivo, eu sei, né? Essa questão do orai e vigiar, né? É muito repetitivo, mas é muito necessário, né? Eu vou trazer aqui o Marcos, o livro, né? A passagem. Marcos 13, 33, 37. Já finalizando, né, o capítulo, estais de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo, digo a todos: vigiai. Então, gente, não tem assim, não tem nem muito o que falar, né? A palavra ela é tão clara, tão explícita, né? Vigiai e orai. Porque a gente não sabe quando vai ser, a que horas vai ser.
de madrugada, meio-dia, no cantar, a gente não sabe. Então tem que estar atento. A todo momento, vigiar e orar, sempre. A oração, ela é super importante, né? Isso a gente já vem falando e é um fato, né? Mas por que a oração ela é importante? Porque ela revela a nossa dependência, né, para com Deus. Então ali é aquele momento em que você se entrega, né? E você a gente tem uma luta, né? A nossa sociedade ela vem crescendo de uma forma muito falando, né, de uma forma muito clara, assim, sobre a questão da independência. Ser independente, ainda mais mulher, né? O empoderamento feminino, né? Os grupos feministas declarando a independência, a independência. E a gente tem que ter muita sabedoria e muito discernimento quando se trata de independência, né? É um fato. Não estou dizendo que eu não concordo. A gente realmente, né, tem que buscar a independência e tal, aquela coisa toda. Mas, porém, todavia, a gente não pode buscar independência em relação a Deus. Dele, nós temos que ser dependentes. Depender mesmo. Porque só Ele sabe o que é melhor pra gente. Só Ele sabe qual é o caminho que a gente deve seguir. O caminho que a gente vai aprender e vai fazer as coisas de acordo, conforme o querer e a vontade dele. Então, peça a Deus sempre sabedoria, né, para lidar com tudo na sua vida. Peça sempre a Deus para que conduza você nos caminhos dele, que você faça sempre, busque sempre andar de acordo com a vontade de Deus. Porque quando a gente luta, imagina assim, você querendo fazer as coisas do seu jeito, da sua vontade, você tá traçando uma luta, não é uma luta, né, assim, uma luta com Deus. É tipo uma queda de braço, né, uma briga de braço. É Deus querendo você levar você para um lado e você querendo fazer da sua vontade, querendo fazer do seu jeito, levando para outro lado. Então, não trave essa luta. Seja leve. Quando eu falo de ser leve, é em todos esses sentidos, sabe? É de relaxar mesmo e, tipo, Deus tá contigo. É lógico que a gente tem que tomar as nossas decisões, né? Deus deu o livre-arbítrio pra gente, pra isso, pra que a gente possa tomar as nossas próprias decisões. Mas sempre que você for tomar alguma decisão, fazer alguma coisa na sua vida, sempre busque orientação e o consentimento de Deus, né? E na oração, a nossa fé no caráter de Deus como o provedor, né? Então, na oração, ela tem essa entrega, né? A questão da confiança, de se entregar e de confiar em Deus. Eu tô acreditando, tô confiando em Ti. Eu sei que nada vai faltar. Às vezes a gente fala assim, nada vai faltar, mas tá faltando tal coisa. Não, gente. Deus não prometeu te dar carro, ele não te prometeu nada extraordinário. Assim, eu até me corrigi porque pode gerar algum problema em relação a isso. Mas eu tô falando assim, a promessa do não vai faltar, ela não vai faltar comida para você, né? Então isso é uma coisa que eu não me preocupo. Não me preocupo, porque eu sei, eu confio e acredito muito em Deus de que Ele não vai permitir que me falte alimento, por exemplo, tá? Então é lógico, né, que eu tava falando de casos e das. Deus tem as promessas nas nossas vidas, né? Ele tem um plano para as nossas vidas, mas os planos e os projetos que Deus tem para nossa vida, de casa própria, carro e tal, essas coisas, elas não são assim nada, como é que eu posso dizer? Não é para ser uma coisa muito grandiosa, entendeu? Porque tudo que é muito grandioso, ela acaba tomando a sua visão, né? E tira o seu foco de Deus. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, pedir sempre a Deus sabedoria para tudo, né? Porque
Às vezes a gente eu falo assim, é, a riqueza. Riqueza, por exemplo, é uma das coisas que Deus não pode dar riqueza para qualquer um. Não pode. Por mais que seja difícil para você dizer assim, como não? Tipo, por que não? Mas é porque a gente não tem sabedoria. Uma grande maioria das pessoas não tem sabedoria quanto a lidar com dinheiro. Então, se você quer ser rico, né, é, a primeira coisa que você tem que pedir é sabedoria, né? Nós temos muitos exemplos na Bíblia, né? Acho que foi Salomão, né? Que pediu a Deus sabedoria. Ele não pediu riqueza. E aí Deus deu sabedoria e riqueza para ele. Então, assim, peça a Deus sabedoria. Não, lógico, pensando assim, ah, Deus, eu estou pedindo sabedoria porque eu quero ser rico. Não, não é isso. Tome muito cuidado com o seu íntimo, porque Deus conhece o nosso coração, o nosso íntimo. Então, a gente tem que ser muito verdadeiro com Deus. Na verdade, a gente tem como não ser, né? Porque Ele nos conhece melhor do que a gente mesmo. Então, assim, tem muita gente que não está preparado. Eu, por exemplo, sou uma das pessoas que hoje eu não me encontro preparada para ser rica. Não me encontro. Eu peço a Deus que um dia eu esteja preparada para isso. Mas enquanto eu não tiver, eu não quero. Porque não vai adiantar, né? O que, que vai me adiantar ser rica se eu não puder e não souber lidar com a riqueza, né? A gente não pode deixar de, por exemplo, eu querer ser rica hoje e fazer de tudo para ser rica hoje e não ter sabedoria e me transformar numa pessoa soberba, numa pessoa egoísta. Então não é isso que eu quero. Se for um dia para eu ser rica, que eu tenha sabedoria para lidar com isso, né? E usar o dinheiro da melhor forma possível, de acordo com querer a vontade de Deus sempre e sempre. E Deus, ele é a fonte, né, que supre todas as nossas dificuldades, e as necessidades espirituais, eu acho que são as primordiais, né? A gente não pode se apegar a nada material, né? Como eu falei no início do vídeo. As coisas têm que ser, a gente tem que estar mais preocupado sempre com as coisas espirituais, né? Que aí uma delas, né? Amor, esperança, alegria, paciência, sabedoria. É nessas coisas que a gente tem que estar ligado. É isso que a gente tem que pedir a Deus. Pedir mais amor em um mundo recheado de ódio, pedir esperança em um mundo em que a gente vive um povo totalmente desesperançoso, né, em relação a tudo, pedir alegria para os dias maus, os dias tristes, pedir paciência, né, para a vida, né? A gente está vivendo uma era e um momento em que todos estão muito impacientes, muito impacientes. Eu trabalho num lugar onde a pista, né, o cruzamento ali tem sinal e tal. E eu presencio muitos casos assim de pessoas impacientes e às vezes sem motivo, sabe? Gasta energia com uma coisa que totalmente desnecessária. Então a gente tem que pedir paciência, né, para lidar com tudo isso, né, com todas essas pessoas. Lá no trabalho também às vezes aparece muita gente impaciente e a gente tem que ter muita sabedoria, né? Que é o último ponto, que é a sabedoria. Pedir a Deus sabedoria sempre para lidar com tudo, né? Com todos esses pontos. Então, é isso, gente. Orar e vigiar sempre, sempre e sempre a todo momento. É como eu já venho, né, dizendo em relação à oração. A oração é uma coisa que você pode fazer, você pode estar em oração o dia inteiro, né? Às vezes a gente se preocupa assim, eu tenho que parar um tempo para fazer uma grande oração. Não que você não precise desse tempo, você precisa desse tempo, né? Você tem que fazer isso, é uma coisa muito necessária. Mas você pode estar em oração o dia todo, a todo momento. Você acordar e cada passo que você der, você tá aí ali em conversa, sabe, em interação com Deus sempre. Imagina como se Deus... Imagina não, porque é real, né? O Espírito Santo tá aqui, habita em você
Jesus Cristo também está do seu lado e Deus lá no alto, no trono. Então imagina, você tá assim, essa conexão com os três, sabe? Então assim, essa conexão com os três é direto e sempre tá andando com eles sempre. Então converse sempre com eles, ok? Então é isso, gente. É mais uma lição. Fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês. Um ótimo domingo e feliz Dia dos Pais para todos os papais. Beijo, tchau, tchau.